Olá, eu sou o Arthur Mancini e esse é o segundo episódio da minha jornada sobre o tratamento de um câncer. E hoje eu estou aqui com o Dr. Carlos Eduardo Gouveia, presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e ele vai nos tirar algumas dúvidas sobre o meu tratamento com radioterapia e quimioterapia. Mas antes eu gostaria de agradecer a loja Brum Designer, que está cedendo esse espaço para nós fazermos a gravação com o máximo de conforto. Também quero agradecer a empresa Hora do Teste, que nos disponibilizou dos testes e sua equipe para fazer testagem para Covid-19 em todos os convidados e na equipe. Arthur, para mim é um grande prazer e uma grande satisfação. Eu vejo a sua luta e entendo todo o esforço que você tem feito e acho que isso merece os parabéns. E principalmente de encarar uma situação de dificuldade da forma mais positiva possível e principalmente compartilhando depois essa experiência com tanta gente no seu canal. Então isso é um momento de extrema importância, porque levar essa informação para outras tantas pessoas que talvez encontrem os mesmos problemas e barreiras, mas não saibam como lidar. Agora elas têm aí uma chance de ter acesso a um diagnóstico precoce, graças às informações que você está trazendo nesse programa, e quem sabe ter a melhor terapia possível para cada um dos casos. Então, parabéns, e para mim é o mínimo que eu poderia fazer, estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de conhecimento e trocando ideias também sobre essa grande questão que é o câncer e que a gente tem que enfrentar de cabeça erguida. Dr. Carlos, quando você diz câncer, existe uma infinidade, né? Uma variedade grande de tipos de câncer. Você pode falar um pouco sobre isso? Claro. Bom, existem mais de 100 tipos diferentes de situações malignas que podem ser configuradas como câncer. E aí os tipos vão desde câncer coloretal, boca, estômago, tem vários tipos diferentes e que podem, na verdade, ser encontrados por exames dos mais diversos. Tem exames diretos que podem, de fato, diagnosticar e trazer essa informação, e tem outros que são um tipo de prospecção, na verdade, uma busca por sintomas que estão aparecendo, a princípio nada a ver com câncer, mas que depois de uma investigação um pouco mais aprofundada, você pode chegar a essa conclusão. Os cânceres, na verdade, são o quê? São formações que vão acontecendo a partir da multiplicação das células. E essa multiplicação desordenada e muito acelerada acaba afetando os tecidos ao redor. E é aí que os tumores vão sendo formados. Por isso que qualquer mudança numa parte do seu corpo ou algum sintoma diferente que possa ser parecido com isso, é importante você investigar e, obviamente, através de um médico e que pode lhe indicar quais os diagnósticos mais adequados. Em relação ao tratamento, no meu caso, eu fiz um tratamento concomitante entre a rádio e a químio, e isso desenvolveu diversos efeitos colaterais, da qual eu estava em acompanhamento médico, né, e sempre tendo apoio de alguns remédios para amenizar as dores e amenizar esses efeitos, mas os remédios causavam ainda outros efeitos colaterais. Então, assim, era uma infinidade de efeitos colaterais, junto com o problema emocional, dores e toda essa tensão em se vai ser eficaz o tratamento. Então, acho que o seu caso é um bom exemplo. Só para a gente ter uma noção, o diagnóstico ele representa a grande ferramenta para o acesso a uma terapia adequada. Tanto é que os médicos usam o diagnóstico como quase que 70% das decisões médicas são baseadas num diagnóstico. Ou seja, se o diagnóstico for precoce e preciso, como é importante no caso do câncer, a terapia vai ser muito mais adequada. Então, levando isso em consideração, a gente hoje sabe
que existem testes que podem ser feitos, por exemplo, para cânceres de origem genética. 80% dos tipos diferentes de câncer são de causas externas, fatores externos. Quais são esses tipos de testes? Então, e 20% são de origem genética, que pode ser alguma questão familiar que você carrega. Então, existe essas duas situações. E os testes, eles normalmente são os testes moleculares, acaba sendo o mais comum, e você tem, inclusive, hoje já a possibilidade de achar uma mutação específica, que são os testes feitos num equipamento muito sofisticado chamado NGS, que é sequenciamento de próxima geração. Então, além do teste molecular que descobre aquele tipo de problema que você tem de fato, e aí tem os testes, inclusive de patologia, anatomia patológica, se é um tecido, por exemplo, você vai verificar. Os testes moleculares, e aí chegando nesse NGS, ele consegue descobrir exatamente qual é a mutação que você tem. E por que isso é importante? E aí, respondendo a sua pergunta dos tratamentos. A gente tem que tipo de tratamento? O cirúrgico, a rádio, a químio e até transplante de medula óssea, dependendo do tipo de câncer. Então, a pessoa diagnosticada com câncer, ela pode ter 1, 2 ou até mais combinações desses diferentes tratamentos. E que, de novo, é importante saber o quanto antes para encarar o problema e, de fato, ter uma escolha a mais adequada possível para cada situação, né? Então, você conseguiu descobrir ainda o seu problema, ainda há tempo de poder usar, no seu caso, 3, foi a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. E conseguiu já estar praticamente curado, mas com observação. Você vai ter que monitorar periodicamente com seus médicos. Porque isso é muito importante, até para se manter o mais estável e saudável possível. E a qualquer indício já ser preciso e rápido na intervenção. Eu concluí o meu tratamento no dia 4 de janeiro e eu fui orientado que nos primeiros 30 dias eu precisava estar mais recolhido, com algumas restrições. E agora que passou esse primeiro mês, as restrições diminuíram, porém eu ainda preciso estar atento a algumas coisas. É fundamental. Você está numa parte de convalescença, você está se recuperando, o seu organismo sofreu uma intervenção que é uma intervenção forte e de todo tipo. Foi cirurgia, foi rádio, foi quimioterapia. Então é um choque muito grande. E como se sabe, isso acaba afetando tanto as células cancerígenas, os tumores, que são extraídos, são atacados, mas acaba afetando também as células boas. Por isso, as outras reações adversas que às vezes você acaba tendo. Então é importante você se recolher e ter um pouco de tranquilidade nesse período para exatamente ir pouco a pouco retomando as atividades e cada vez melhor. E é bom ter essa chacoalhada até para rever alguns hábitos, né? Como eu estava falando antes, muitas vezes o câncer ele é relativo a causas externas. E aí é meio ambiente, práticas não saudáveis de vida, alimentação inadequada, exposição a elementos químicos ou de radiação. Então tem um monte de coisa que pode também levar a uma situação dessas, né? Além de situações de infecções das mais variadas. As ISTs são outro tipo. Então, a questão de você se precaver, proteger e, na verdade, trabalhar muito mais com um conceito que é o da saudabilidade, ele é fundamental. Então, esse programa que você está fazendo, ele tem a grande oportunidade de trazer essa mensagem positiva para as pessoas. Todo mundo hoje está trabalhando com um novo conceito, que é sair da questão da doença, quebrar esse paradigma e olhar para a saúde. E a saúde como autocuidado. Se você for analisar, e eu vi que você sugere a questão da busca da saúde, prevenção, por exemplo, com o autoteste. Autoteste de HIV, o autoteste de Covid, são 2 grandes exemplos em que você se empodera para buscar uma situação de busca de da sua saúde. Então você passa a ter controle
e periodicamente se monitora. É só o teste? Óbvio que não. É a questão de uma alimentação mais saudável, prática de atividade física, estar mais relaxado, aproveitar a vida, menos estresse, porque tudo isso atrapalha. Inclusive, eu fui recomendado também a fazer consultas e exames com uma frequência de 15 em 15 dias com uma médica infectologista. Não pude convidá-la porque não tinha espaço para todo mundo e eu estava testando para várias doenças sexualmente transmissíveis. Graças a Deus está tudo tranquilo em relação a isso, mas eu acho muito importante falar também sobre a importância de um acompanhamento médico com um infectologista, principalmente para as pessoas que vivem com HIV. O tratamento com radioterapia, além dele ser muito invasivo, ele faz com que as células de defesa caem, fazendo com que o CD4 baixe de uma forma considerada preocupante, quanto a carga viral, que poderia ser indetectável, ela pode passar a não ser indetectável. Então, por isso, a importância de um acompanhamento médico, porque isso pode acontecer e se acontecer, tudo bem. Existem medicações, os médicos têm todo um estudo para estar receitando o médico adequado para que isso não venha a ser um problema. E falando em problema, eu gostaria de, nesse momento, falar uma parte um pouco mais chata. Foi assim, eu ia ao hospital todos os dias fazer sessões de radioterapia. As sessões eram curtas, duravam em torno de 10 minutos. E naquele momento eu não sentia nada de diferente. O tratamento ele é cumulativo, então conforme eu ia indo, eu comecei a perceber que começaram a aparecer coisas estranhas. Por exemplo, eu não conseguia ir ao banheiro todos os dias. Aí de repente do nada eu tinha uma diarreia incontrolável. Também sentia dores agudas que eu imaginava que nada poderia cessar. Foi aí que eu descobri, primeiramente, o Tramal. O Tramal, ele conseguiu eliminar essas dores por um curto período. Em poucos dias ele já não fazia mais efeito. Todas as vezes que eu ia ao banheiro, eu gritava em dor e chorava de uma forma descontrolada. A sensação de que quando eu estava fazendo o número 2 é como se tivesse algo me cortando assim tudo por dentro. Foi prescrito para mim começar a utilizar morfina. Iniciamos com um comprimido a cada 6 em 6 horas. Depois de uma semana isso já não era o suficiente. Aumentamos para 1,5 comprimido. E no final chegamos a 2 comprimidos a cada 4 horas. Essa medicação é muito forte. Ela me fez não sentir as dores, que para mim era o que mais me incomodava. Só que isso me trouxe outros efeitos colaterais. Eu passava quase o dia inteiro dormindo, eu dormia em torno de 18 a 20 horas por dia. Quando eu acordava, eu me sentia zonzo. Cheguei a cair algumas vezes na minha casa por bobeira, por ter fraqueza nas pernas. A fraqueza nas pernas é um efeito colateral da químio. Eu tenho dificuldade até em explicar isso para vocês, porque eu estava recebendo medicações de quimioterapia, tinha as sessões de rádio, mais as medicações para não sentir dor e as outras medicações que tinha que estar utilizando, e eu estava fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Então eu não sei dizer corretamente o que era por conta de quê. Não pensei em desistir em momento algum, eu me mantive
firme até o final, sempre acreditando na equipe, sempre acreditando na minha cura. E eu consegui. Algumas pessoas ficaram muito preocupadas comigo. Eu fiz questão de manter isso em sigilo. Sigilo eu digo não somente as redes sociais, e sim até com os meus familiares e amigos, que eu escolhi a dedo os que eu iria contar. Eu tive o apoio da minha família, eu tive o apoio dos meus amigos, do meu namorado, da equipe médica. Sou muito grato a todos. E eu tô aqui, gente. Eu tô aqui, eu tô feliz. Agora já passou um mês do término do meu tratamento. Tô me sentindo totalmente recuperado. Eu tinha muita dor, eu sofri muito, mas eu tive acesso a tecnologias que eu nunca tinha ouvido falar. Eu fiz uma segunda cirurgia com um médico, cirurgião vascular, a qual foi implantado um catéter que se chama Portoacate. As medicações de quimioterapia eu recebia através dele. Ele é um dispositivo que eu tenho aqui ainda no meu peito, foi implantado, e aqui eu recebia as medicações mais agressivas. Eu gostaria de saber, Dr. Carlos, se esse tipo de tecnologia é comum, se esse tratamento foi a melhor opção no meu caso, e também gostaria de saber se ele existe na rede pública. Arthur, eu entendo o seu sofrimento e, na verdade, a gente tem que olhar como uma parte necessária. Cada organismo responde de uma forma. Às vezes, até as medicações que você tomou, ninguém pode considerar como sendo as recomendações para qualquer caso, não são. Então, entendam aqui como você não tendo prescrito, mas sim indicado o que foi usado no seu caso como possíveis caminhos, e os médicos e os profissionais de saúde vão indicar. O que eu diria é que existia uma evolução muito grande. Hoje, o que você teve acesso, de fato, é o que existe de mais moderno. Você esteve num dos centros mais sofisticados em termos de médicos, profissionais de saúde e principalmente equipamento e infraestrutura para tratamento da oncologia, dos diferentes tipos de câncer. Considere-se abençoado até por isso. Agora, e o SUS? Como que é a situação hoje com o SUS? Na verdade, evoluiu muito. E se a gente for até analisar, por exemplo, quando meu pai morreu de câncer, há muitos anos atrás, 1993, e morreu de câncer de uma forma que ele chegou a ser atendido, descobriu tarde demais, era um câncer de cólon, chegou a ser operado, mas já estava em metástase, ou seja, o câncer praticamente já tinha se espalhado. Então, ele chegou a ser operado e 2 meses depois ele morreu. Foi tarde demais. Se a gente fizer um paralelo entre aquela situação e a sua, você foi abençoado por ter conseguido, de fato, identificar no momento que teve acesso a tratamentos e conseguiu, de fato, ter a cirurgia, rádio e químio da melhor forma. Então isso é muito bom e mostra que existem sim várias oportunidades e que a gente consegue, inclusive no SUS, tratamentos adequados. Para vocês terem uma ideia, hoje existe no Ministério da Saúde um programa de prevenção e tratamento. E no Brasil inteiro a gente chega a ter quase 317 centros espalhados pelo país que podem dar essa oportunidade. Dessa forma, eu vejo assim que existe diagnóstico que pode dizer para aquela pessoa qual é o seu problema e o que vai fazer efeito. Um medicamento que às vezes é o que o SUS compra para todos, não necessariamente vai servir para todas as pessoas. E como que você vai descobrir? Através de um teste específico, e aí a medicina que vira personalizada, ela pode dizer, para você esse medicamento não serve. Mas serve para 90% das pessoas. Mas para você não. Para você ele vai entrar e vai sair como ele entrou.
Então, para essa outra pessoa, você sabendo qual foi a mutação dela, você vai dar o medicamento XYZ, que esse sim vai ser eficaz e vai tratar. E assim como eu já disse, a gente tem essa combinação. Cirurgia, rádio, químio, eventualmente a transplante de medula óssea, que podem ser combinadas e trazendo aí sim uma chance de um tratamento e uma recuperação adequada. Então, eu acho que você foi abençoado e você está de parabéns para trazer a sua história para tantas e tantas pessoas. E acho que isso tem que ser replicado e servir como exemplo de que as pessoas têm que encarar o seu problema de forma firme e corajosa. E só tem um caminho aí, que é ir para frente, sabe? E a dor vem, mas ela passa. E a vida fica. Então, acho que isso é o principal. Meus pêsames pelo seu pai. Vai ser um pouco difícil continuar agora, mas é bem difícil de falar. Eu passei pela mesma coisa, por essa mesma coisa. E é difícil de falar. Mas eu que te agradeço, Arthur. Acho que foi muito legal, foi um grande prazer estar aqui com você. Faço votos de que essa nossa conversa possa ajudar muita gente. E continua sendo assim, sabe, cara batalhador, que busca o seu caminho e procura ajudar as pessoas. É dessa forma que você vai vencer na vida. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado pelas palavras, obrigado por me apoiar. E antes de finalizar, eu gostaria de falar sobre a Hora Quick. Para você que ainda não conhece, e como eu havia dito nesse episódio da importância de se testar, eu sei que algumas pessoas têm receio de ir a um posto de saúde nesse momento, ou até por se expor. Mas existe a possibilidade de você comprar testes na internet. A Hora Quick é uma empresa de autoteste de HIV, de fluido oral. O teste sai em 15 minutos. E você pode receber na sua casa e você fazer o seu teste. Se inscrevam no canal. Prometo que eu não vou estar chorando toda vez. Acredito que... E é isso. Ative as notificações. Estarei aqui. É isso, gente. Muito obrigado por tudo. E até a próxima.